Opus 4.6 ou Codex 5.3 Max? Bom, a gente vai ver nesse vídeo aqui. Basicamente, são dois modelos que acabaram de sair. Eu testei os dois. Não tive tantas impressões ainda, porque obviamente que não deu muito tempo, né? Mas a gente está chegando no nível em que as coisas estão saindo muito rápidas, então esse tipo de revisão aqui ele também precisa ser rápido, passado para vocês nesse meio tempo. As minhas aplicações elas não são as mesmas das outras pessoas que vocês vão ver aqui dentro do YouTube. Por isso mesmo que eu abri o Twitter aqui para a gente ver uma geral de como está o mercado. O Twitter é muito bom por conta disso. Ele consegue mostrar como que as pessoas estão aplicando aquele modelo e assim por diante. Se você não me segue, pode seguir lá no Twitter. O arroba tá aqui embaixo na tela. Aqui, esse é o meu Twitter, beleza? Meu X. E, enfim, as coisas estão tão rápidas que tá saindo um monte de open source aqui. Enfim, era coisa que eu poderia falar em outro vídeo, eu vou acabar falando nesse aqui mesmo, porque pode ser uma coisa legal. Mas o Opus 4.6 ele saiu mais ou menos ali na última semana de janeiro, e a gente pode ver que várias pessoas já utilizando essa questão aqui, por exemplo, o Pliny e assim por diante, testando aqui, fazer um jailbreak e assim por diante, e pelo jeito ele ainda não conseguiu fazer o jailbreak, mas esse cara aqui ele é insano, então provavelmente ele vai conseguir. E nos benchmarks específicos, a pontuação do Opus 4.6 em tarefas mais longas de codar e assim por diante, ele está parelho ali com o Codex 5.3. Porém, o Codex 5.3, no quesito de memória e assim por diante, ele não deixa nada a perder. Tem uma coisa específica no Opus 4.6 que deixou todo muito animado, que é a janela de contexto. A janela de contexto desse modelo passou o Opus 4.5, é bom lembrar, né? Ele foi dos 300 mil tokens de janela de contexto para agora no 4.6, 1 milhão de tokens. Então é um modelo realmente muito poderoso, porém ele é muito caro e se você for utilizar, eu não aconselho você utilizar no Cloud Code com o Extended Thinking, porque tu vai gastar muita grana se tu tiver na API, ou tu vai acabar com o seu limite ali muito rápido. Tipo, 2, 3 mensagens ali, dependendo do que você está fazendo, e vai ser muito rápido. Ou seja, você continua no 4.5 ou tu fica no Sonnet 4.5 mesmo, se tu não for uma tarefa que exige tanto poder computacional assim, beleza? E o Codex? O Codex, bom, ele tem uma vantagem perante, querendo ou não, a parte ali do Opus, do Cloud, porque agora tem um app, beleza? O Codex agora ele tem um app que a funcionalidade dele é justamente armazenar aquilo que tu tá fazendo ali, ser meio que uma IDE, só que não ser necessariamente uma IDE, sabe? É formatado para que o Codex ele tenha mais desempenho ali daquele lado. Então você pode ver aqui que o Codex ele já está performando muito bem aqui no Sui-Bench, fazendo praticamente 60% ali em task duration, ou seja, ele está quase chegando nas 18 horas de duração de task ali, com base enfim, de forma autônoma, né? Ele consegue chegar até 18 horas, quase 18 horas ali de forma autônoma pelo Suibench. E aqui, né, como eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo aqui, eles já lançaram um novo modelo que é meio que é como se fosse aqueles modelos mini, né, que eles geralmente lançam, que é um modelo mais rápido, mais compacto, que tem uma latência menor também, que eles chamaram de 5.3 Codex Spark. E aqui vocês podem ver o 5.3 Codex contra o 5.3 Codex Spark. O Codex Spark ele gera a resposta de uma forma muito mais rápida. Ó, para fazer o joguinho da cobra, vou colocar aqui em tela grande, ele gera aqui com 2, 3 segundos já o minigame, beleza? Enquanto aqui o Codex ele vai preparando os materiais, tá? Vai criando a questão e assim por diante. Então, um pouquinho mais lento, mas não se engane pela velocidade, né? Obviamente que o Codex Spark ele tende a ser mais barato, mais veloz e é sempre bom ter um modelo desse, mas o 5.3 Codex normal ele vai tender a ser melhor pela questão de computação mesmo, porque é um modelo mais completo. Então a gente consegue ver aqui que várias pessoas estão utilizando esse Alex Fin aqui, ele utiliza muito para
para a parte do OpenClaw, beleza? Do agente autônomo. É muito legal seguir ele, porque ele vai utilizando esses novos modelos de LLM justamente para fazer toda essa parte, toda essa estrutura e assim por diante. Então, acho que faz sentido. Tem, enfim, outros benchmarks assim por diante. Esse I Rule the World Mo, ele também posta bastante, é um cara legal para seguir. Então, falando em geral, como que eu utilizei o Opus e o Codex até agora? Eu utilizei o Codex pela API primeiro. Na verdade, pela API nem está liberado, eu utilizei pela minha assinatura. Não foi pela API, não. A API eu acabei, né, pegando só para testar alguns pontos dentro do Codex. A assinatura eu acho que pegou mesmo ali. Então, foi isso. Os meus casos de uso, eles são geralmente para marketing, beleza? Então, eu faço muito instalador de assistente, eu faço muito quesito de campanha, anúncio e assim por diante. Então, é mais voltado para isso. Ou seja, acabou me atendendo bem mais o Codex, porque o limite dele não foi por espaço. Enquanto o Opus 4.6 eu testei com 2, 3 prompts, ele falou que o meu limite foi estendido, foi mudado para eu tenho que esperar até dia 15, segunda-feira, para poder usar de novo. Então é um modelo legal, tipo, me gerou uma resposta legal, porém ele me gerou uma resposta e aí acabou meu limite. Então é um modelo muito caro que come token muito bem. Então, essa é a minha review. Vocês, né, eu aconselho que vocês não economizem nesse sentido para utilizar as LLMs. Pode colocar ficha aí para utilizar. Eu estou utilizando nesse momento o Gemini. Eu estou pagando o Code e eu também estou pagando ali uma assinatura básica no Pro ali de R$ 100 para utilizar o Codex. Tudo para ter o máximo de computação possível para poder fazer esses reviews assim por diante aqui. E nesse meio tempo, nesses últimos dias, para tu ver como é que as coisas estão acelerando, saíram 2 novos modelos State of the Art da China, beleza? Os 2 modelos, inclusive open source, que é o GML5, o GLM5 no caso, que, enfim, vocês podem ver aqui os benchmarks, eles estão insanos para um modelo open source, então você pode ver que questão de browser, Sui-Bench, 77%, Sui-Bench Multimodal e assim por diante. Tem outros benchmarks aqui também. Então, esse aqui especificamente é sobre Real World Cenários, que ele foi testado. Front-end, back-end, long horizon. Ele pontuou até que bem melhor do que o modelo da Anthropic, o 4.5 aqui, em algumas tasks específicas, beleza? E aqui a gente está vendo a comparação. E ontem, especificamente, tem algumas horas, não acho que não deu nem 24 horas ainda, saiu mais um modelo open source, o Minimax, que eu não conhecia, para falar a verdade. E nós podemos ver aqui a insanidade que é esse modelo open source. Pra vocês terem uma noção, no Sweetbench, ele pontuou 80.2. 80.2. Então, ele está no nível de um Opus 4.5, que já é um modelo excelente, só que ele custa 10 vezes menos. Então, enfim, ele custa 10 vezes menos, para vocês terem uma noção. Eu vou falar de novo, ele custa 10 vezes menos. Imagina você ter o poder computacional do Opus 4.5 e tu pagar 10 vezes menos. Obviamente que para modelos open source assim, você vai utilizar onde? Você vai utilizar no OpenRouter, você vai utilizar no Olama da vida, ou senão você vai rodar local. Mas para rodar local, você tem que ter um computador bom, ou rodar numa VPS. Tu escolhe. Então, eu acho que é uma boa. A gente tem que estar sempre ligado nesse cenário dos modelos open source chineses, porque é sempre bom economizar uma grana para poder testar esses pontos. E por que não, né? Se esse modelo ele é open source, eu posso gerar um fine tune em cima dele para coisas específicas, e ele é tão bom quanto o Opus 4.5, ele pode me atender muito bem nesse caso. E é basicamente isso aí que eu penso nesse caso dos modelos open source, beleza? Então, essa foi uma review bem rápida aqui nesse sentido. Utilizem mais o Codex, na minha opinião. O 4.5 ele é excelente, mas você tem que ter ficha para usar nele, se for na API, e tu tem que ter muita coragem de utilizar ele se tu tiver num plano, por exemplo, no Max, no Pro Max lá de $200, porque vai acabar seu limite muito rápido, beleza? Valeu, até